Olá, queridos. Que Deus te abençoe neste dia, que ele seja cheio das bênçãos e das grandes vitórias que Deus tem para você e para sua família. Amém? E nesta manhã eu quero trazer uma palavra que vai fazer com que você reflita sobre como está a sua confiança em Deus. E o meu desejo é que você entenda o quanto é importante você acreditar, mesmo nos momentos difíceis, mais difíceis, mesmo sem enxergar uma saída, porque assim o Senhor vai cumprir os planos que Ele tem para você. Amém? Mas antes de irmos para a mensagem, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, aperta aí no joinha, clica no joinha, e se você puder, compartilhe esse vídeo de oração com outras pessoas para elas serem abençoadas também, tá certo? Então vamos lá, irmãos, vamos começar com a mensagem. Eu quero ler uma passagem com vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha isso, irmãos, é um detalhe tão pequeno, né? Mas tão importante. Nós cristãos vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Então, se você é uma pessoa muito racional, uma pessoa que gosta de calcular tudo, saber o porquê de todas as coisas, Deus vai te ensinar a caminhar pela fé. Não vai ser fácil, mas vai ser possível, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Deus devem crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o amam. Isso está em Hebreus capítulo 11. Então eu quero começar a te perguntando: como anda a sua fé? Você consegue confiar plenamente em Deus? Entregar a Ele a sua vida por inteiro e descansar na certeza de que Ele vai fazer o melhor por você? Eu sei que isso na prática é bem difícil, né? Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, queremos fazer a nossa parte, da nossa forma, do nosso jeito, né? Queremos resolver tudo do nosso jeito, mas é por isso que tantas vezes na Bíblia nós vemos o Senhor dizendo que é para nós nos aquietarmos, acalmarmos o nosso coração, porque o Senhor é quem vai lutar por nós. Então, se você está aqui comigo neste vídeo, é porque com certeza você precisa de uma palavra, você tem problemas a resolver, pendências na sua vida, você não tem uma vida perfeita, porque Jesus mesmo disse: eu vim para aqueles que são doentes. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus deixou bem claro: aqueles que vão segui-lo não são as pessoas perfeitas, que têm uma vida certinha, redondinha. Não, são as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que reconhecem que precisam de salvação. Essas serão salvas, aquelas que reconhecem que precisam de uma direção, de uma porta aberta, elas vão buscar a Deus e entendê-lo. Para isso, elas precisam de fé, porque sem fé não tem como você receber algo do Senhor. E para isso eu quero fazer aqui com você uma meditação. Vamos imaginar, eu e você aqui, né? Vamos imaginar um homem, né? Que aqui tem um homem cego, né? Deficiente visual. Ele está sendo guiado por aqueles cachorros, né? Que são guias, que são treinados para guiar essas pessoas, né? E você tem que concordar comigo que esse homem, ele caminha pela fé. Com seu animal, né? Porque ele não está enxergando nada. Ele acredita que aquilo que o cão está enxergando vai ser traduzido em algum sinal, né? Através da sua coleira, dizendo que agora é hora de ir, é hora de parar, é hora de virar à esquerda, à direita. Mas por que aquele homem cego confia tanto naquele cachorro? Porque aquele animal tem algo que aquele homem não tem, a visão. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Da mesma forma é o Senhor quem nos conduz, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E nós só conhecemos o agora, né? O eu aqui e o agora. Então, para aquele homem cego caminhar, ele precisa segurar firme na coleira e ele tem que ficar ligado no cachorro, porque é o cachorro que vai dar a ele o próximo sinal, a próxima direção que ele vai ter que tomar.
E talvez esse homem, em algum momento, né, ele até se pergunte: ah, mas por que é que esse cão parou nessa esquina há tanto tempo? Tem muito tempo que ele está parado aqui, né? Esse cachorro não está andando. Mas aquele homem confia que o cachorro, ele foi treinado para protegê-lo de algum perigo, ou talvez ele não veja como algum carro, né? Algum carro que esteja vindo, o trânsito esteja pesado, intenso. Então, da mesma forma, Deus faz isso com a gente. Deus, ele está sempre nos guiando. E às vezes não é momento da gente avançar. Às vezes é momento da gente ficar parado. Às vezes você que está aí, muitas das vezes você que está aí me ouvindo agora, você tem refletido, mas parece que eu não recebo nenhuma direção, parece que Deus não fala comigo, ou porque você talvez tenha ficado atento aos sinais, porque Deus talvez esteja falando com você e você fica esperando receber uma resposta mais concreta, uma resposta mais precisa, mas às vezes Deus vai falar com você, comigo, nos pequenos detalhes, né? Então, irmãos, é muito importante que vocês fiquem atentos aos sinais, né? Ou talvez seja porque não é momento de você fazer nada, né? Então, Deus, ele pode estar te protegendo, te guiando de alguma maneira que você ainda não está entendendo. E lá no livro de Isaías, capítulo 42, diz que o Senhor conduziria os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, e que ele transformaria as trevas em luz diante deles e tornaria retos os lugares acidentados. Então, creia, irmãos, na palavra de Deus. Deus, ele vai consertar todas as áreas da sua vida. E tem um versículo também que diz assim, que está em Provérbios, né? No capítulo 3, no versículo 5, que diz o seguinte: que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. E é interessante nesse versículo que ele diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque nós ficamos querendo adivinhar o que Deus vai fazer. Nós queremos saber se Deus vai abrir aquela ou aquela porta, aquela ou essa porta. Nós ficamos tentando adivinhar, sendo que Deus geralmente ele vai por um caminho muito diferente do nosso. Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Amém? E você às vezes pode estar aí se perguntando o que você precisa fazer para aumentar a sua fé. Não é mesmo? Eu quero te dizer que a sua fé, ela aumenta quando você ouve a palavra de Deus, como essa aqui agora, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você vê uma mensagem como esta, quando você estuda a palavra na sua casa, quando você deixa que a palavra de Deus, ela influencie a sua vida, a sua fé, ela aumenta quando você pega a sua fé, que é tão pequena como um grão de mostarda, e você pega essa pequena semente e você joga no terreno, ou seja, você a coloca em prática, você tira ela da sacola do seu comodismo e você coloca em prática essa semente, que é a menor de todas. Ela vai brotar uma árvore que se torna uma das maiores árvores, porque você colocou em prática, tá certo? Então a sua fé ela aumenta quando você deixa de acreditar somente naquilo que é racional, porque tudo que vai confrontar o seu racional é fé. A fé, irmãos, não se explica, o milagre não se explica. Você precisa acreditar naquilo que os seus olhos não enxergam, isso não é fé. Então, que a partir de hoje você possa começar a ver a sua vida com os olhos da fé. Tudo o que acontece tem um propósito. Quando algo der errado, você precisa não dizer a Deus, né, que as coisas deu errado, mas é dizer que sim, que vai dar certo, que o Senhor faz cooperar todas as coisas para o bem. Então, irmãos, comece a profetizar a palavra, comece a meditar na palavra, comece a dizer palavras positivas de fé e você vai ver que as tuas palavras têm poder de vida ou de morte. E eu desejo que a partir de hoje você comece a dizer: este monte saia da minha frente em nome de Jesus. Use o nome e a autoridade que Jesus já te deu
e não creia na derrota. Creia que algo bom, algo de bom sempre vai acontecer com você e com a sua família. Amém? Então vamos orar, irmão, se você puder, ore junto comigo, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença nesta manhã para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e dessa irmã também que está aqui ouvindo em oração junto comigo. Ô Senhor, eu quero te agradecer porque quantas vezes nós estávamos fracos, cansados, sobrecarregados, mas a Tua palavra nos renova. Obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigada pelas vitórias que o Senhor tem para nós. Ô Senhor, obrigado por sempre nos ensinar a caminhar pela fé, porque é assim que os homens e as mulheres de Deus da Bíblia conseguiram o milagre, enxergaram a terra prometida, conquistaram grandes coisas. Oh, meu Deus, nos ajude também a viver o sobrenatural, a vivermos com os olhos da fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos, em nome de Jesus, meu Pai. Tira de nós toda a incredulidade, todo o desânimo, toda a falta de vontade de viver, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de poder. E nós, meu Pai, somos seres humanos, nós temos dificuldades em acreditar naquilo que nós não podemos enxergar. Mas a tua palavra diz que aquilo que o Senhor tem para nós, os nossos olhos ainda não viram. E por isso, Senhor, as coisas passageiras são as coisas deste mundo, dessa terra, são visíveis, mas aquilo que o Senhor tem para nós é invisível, é algo que ainda não colocamos à mão, é algo que ainda não alcançamos pela fé, mas pela fé nós já podemos tocar no nosso milagre, já podemos receber a nossa cura, o nosso livramento, a nossa bênção, a prosperidade, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Senhor, pela fé nós assumimos um compromisso com o Senhor de vivermos fiel a Ti a todos os dias. Por isso também, meu Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, o passado, aquilo que temos feito de errado, e pela fé nós recebemos o perdão, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda maldade. Então nós cremos nessa palavra, Pai, que a nossa base, a nossa estrutura seja a Tua palavra, porque a Tua palavra não falha, a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ó Senhor, é que nós possamos reconhecer os sinais do Senhor na nossa vida, quando é momento de andar, quando é momento de parar. Em nome de Jesus, ó Deus, venha nos guiar, porque assim nós caminharemos em segurança todos os dias. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Teu cuidado e pelo Teu amor, e também pela Tua misericórdia, sempre que precisamos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e que a partir de hoje, a partir desse momento, vocês possam caminhar pela fé, vivam pela fé, confiante de que Deus está no controle de tudo e que Deus vai fazer sempre o melhor para aqueles que confiam nele, tá certo? Que Deus abençoe seu dia, sua vida poderosamente, e tudo que vocês fizerem sejam próspero e abençoado, em nome de Jesus. Que vocês tenham um dia lindo e perfeito com o Pai. Amém? Forte abraço.